Shalom, irmãos e irmãs. Que a paz de Deus seja plena na sua vida e na sua casa. A importância de termos esse contato com a palavra de Deus todos os dias. E nesse dia de hoje, o que eu quero refletir com os irmãos e irmãs, o alimento para você nesse dia está no livro de Números, capítulo 13 e 14. E eu encorajo você a tirar um tempo e ler todo o capítulo 13 e o capítulo 14 do livro de Números. Porque a pergunta que eu tenho para nós nesse dia é: você tem boa memória? Você tem uma memória que você consegue lembrar das coisas com facilidade? Ou você tem perda de memória, onde você esquece facilmente das coisas? E o que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, para esse dia, que não é tempo de esquecer de coisas importantes. E sobre todas as coisas importantes que nós temos, que não podemos esquecer, é da palavra de Deus, da promessa de Deus. Por isso a importância da devocional, a importância de você estar refletindo sobre a palavra de Deus. Por que eu pergunto se você tem boa memória? Porque o que está registrado no livro de Números, capítulo 13, é o momento em que Moisés escolhe 12 homens, líderes das tribos, para espiar a terra. E o texto diz que esses homens escolhidos seriam homens fortes, homens de referência, homens de influência no seu povo. E lá eles partiram, rodearam a terra, e constataram toda a riqueza que aquela terra tinha, porque era uma terra que Deus tinha prometido, que emanava leite e mel, e eles retornam e nós conhecemos, você conhece a história, que o relatório que eles prestaram, onde 10 homens prestaram um relatório de que realmente a terra era boa, mas havia muitas dificuldades na terra, e só 2 deram um relatório positivo, que foi Josué e Caleb. Mas a expressão desses 10 homens que deram um relatório errado no sentido de interpretar o que eles viram, é que a perca da memória gerou no coração deles uma perca de fé. A memória não trouxe a esses homens a promessa e a segurança da palavra de Deus. A falta dessa lembrança da palavra e da promessa de Deus levaram aqueles homens a terem medo. E no final do capítulo 13 diz que eles se viam como gafanhotos. Ora, eles eram homens de Deus, mas diante de uma situação, de um problema, de uma dificuldade, se viram como gafanhotos. E por conta dessa perda de memória, por conta de deixar que o medo paralisasse essas memórias, eles perderam a esperança, a fé, a paz e tiveram consequências por conta dessa perda de memória. Por isso, meu irmão, minha irmã, não perca a sua memória. Lembre da palavra de Deus. Lembre da promessa de Deus. Se as circunstâncias geram no seu coração, na sua alma, o medo, e esse medo pode te levar a uma perda de memória e de você esquecer da palavra de Deus, de você esquecer da promessa de Deus, de você esquecer da presença de Deus, de você esquecer que nós caminhamos por fé e não por vista. Por isso, meu querido, minha querida, nesse dia, como os dias que se sucedem, são dias para lembrar. Lembrar do nosso Deus, grande e terrível, como diz o Neemias. E pelejai por vossas casas, vossas mulheres, vossos filhos, vossos maridos, lembrando da palavra de Deus e lutar por nossa casa. Por isso, meu irmão, minha irmã, que seja um dia muito abençoador na sua vida, de você lembrando de palavra, você lembrando de promessa que Deus fez para você como filho e filha, amado e amada do Senhor. Não deixe que aquilo que você
escuta, não permita que aquilo que você vê possa influenciar e te levar a esquecer da palavra de Deus e você vê como algo pequeno. Querido, querida, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Lembre da palavra de Deus. Lembre da presença de Deus. Lembre da promessa de Deus. E você vai atravessar e tomar posse de tudo aquilo que Deus tem reservado e preparado para você, sua casa e sua família. Que seja um dia de paz, na presença de Deus, vivendo na palavra de Deus. Tomamos posse da promessa de Deus. Forte abraço, Deus te abençoe, você e sua casa. Não se esqueça, Deus é bom. A paz.